Começando pelo orçamento, até não poderia ser diferente, a gente vai falar sobre as receitas e sobre os gastos. Primeiramente, a gente tem que desmistificar um pouco a questão das receitas. Quase todos nós gostamos muito de reclamar achando que deveríamos ganhar mais. Mas se você se lembrar de quando você começou a trabalhar, você ganhava muito menos do que você ganha hoje. Lembra da sua época de estagiário ou da época de júnior, quando você estava só começando no seu emprego? Você ganhava um salário muito menor e ainda conseguia viver. A questão é que ao longo da nossa vida, nós vamos aumentando o nosso padrão de vida. E o problema é que muitas vezes nós vamos aumentando esse padrão de vida um pouco mais rápido do que a nossa receita. Nós vamos falar um pouco mais à frente aqui na nossa conversa a respeito de algumas estratégias de renda extra. Mas por enquanto, vamos focar nossa atenção nos gastos, que são, na verdade, uma variável muito mais controlável do que a receita. Afinal de contas, na maioria das vezes, as nossas receitas dependem do nosso chefe, dos nossos clientes ou de como está a economia do país e do mundo naquele momento. Então, falando dos gastos, a gente vai falar aqui um pouco, primeiro, dos gastos fixos. Quais são eles? O aluguel que a gente paga, o financiamento da nossa casa, a parcela de um carro, a escola de um filho, o plano de saúde, enfim, acho que deu para entender. São basicamente aqueles que não variam no mês a mês. Você sempre paga o mesmo valor. E aqui a gente tem um número mágico. O número é 30%. Vocês vão ver que eu vou passar vários números mágicos que vocês podem memorizar. Vai haver algum tipo de variação para cada caso, para cada família, mas no geral eles servem como uma boa estimativa. Se você não superar os seus gastos fixos em mais de 30%, dificilmente você vai ter problemas em controlar o seu orçamento. A grande questão é que muitas vezes os gastos fixos são aqueles que determinam principalmente o nosso padrão de vida. A casa que nós escolhemos para morar, o condomínio que vem junto com essa casa, o IPTU a qual essa casa está atrelado, a escola que escolhemos para os nossos filhos, o carro ou a moto que escolhemos utilizar. Tudo isso vai determinando o nosso padrão de vida e, de certa forma, engessando o nosso orçamento. Afinal de contas, são gastos fixos. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque padrão de vida é super fácil de subir, mas é muito doloroso de descer. Então, sempre lembrar, quando for adquirir ou assumir algum gasto fixo, se pergunte, nós precisamos mesmo disso? E tenha sempre esse cuidado. Passando para os gastos variáveis, a gente pode colocar um número mágico de 50%. Por que 50%? Porque a gente pensa que não, mas a vida é repleta de gastos variáveis. Se você faz uma compra, ela é variável. Se você vai ao supermercado, dificilmente você consegue ter o mesmo nível de gasto todos os meses. Você está ali em torno de uma média, mas nem sempre é o mesmo gasto. Você tem o gasto com combustível, que no mês você usa mais, no outro mês você usa menos. Enfim, são várias as despesas e aqui nós temos que tomar cuidado com aqueles que são muito mais prazeres do que condições de existência. Por exemplo, lazer, quando a gente decide que vai almoçar fora, jantar fora, um delivery no final de semana, ou quando a gente vai fazer um churrasco, vai tomar uma cerveja, tudo isso a gente tem que computar muito bem, porque são esses os gastos que fazem a gente perder o controle do nosso orçamento. No caso, por exemplo, de quem gosta de fazer algum tipo de compra, a gente tem desde a ida ao shopping até as compras pela internet, que estão cada dia mais comum. Você tem todos os itens eletrônicos, toda a facilidade de pedir e tudo chegar na sua casa a qualquer momento. Devagarzinho, bem aos poucos, a gente vai tornando essa conta gigantesca. Então é aqui que na maioria das vezes mora o perigo. Até porque, por serem gastos variáveis, a gente muitas vezes considera que vai ser só dessa vez. Não, mês que vem não vai ter isso. Mas a verdade é que todo mês acaba acontecendo alguma coisa. E sempre esses gastos variáveis acabam ultrapassando os 50%. Nesse caso, sobram 20% para imprevistos
e para a nossa reserva financeira. O que são os imprevistos? Ninguém sai de casa e planeja bater o carro. Ninguém planeja uma despesa médica por causa de uma torção do pé, ou por causa de uma doença inesperada, ou porque teve que fazer uma viagem de última hora para visitar um parente que ficou doente, ou mesmo de um animal, nosso pet, que de repente precisou de um veterinário de última hora num plantão num domingo à noite. A gente não consegue controlar isso. Esses são os imprevistos, que a gente acha que não acontecem, mas todos os meses acontece alguma coisa, tem sempre um diferente. E aí, nesse caso, a gente precisa ter 20% do nosso orçamento dedicado a isso, ou, se isso não aconteceu, nós podemos dedicar e devemos dedicar esses 20% para uma reserva financeira, para que quando esse imprevisto acontecer em um mês futuro, nós não passemos aperto e não tenhamos que cair nas dívidas. É isso que acontece. Quem não tem uma reserva financeira acaba caindo nas dívidas, no endividamento, às vezes o pior de todos, que é um cheque especial ou um cartão de crédito não quitado integralmente, ou seja, o rotativo do cartão de crédito. Por quê? Acabou o meu dinheiro, né? A gente brinca, né? Sobrou o mês, né? Ao invés de sobrar dinheiro, e aconteceu um imprevisto. Por isso eu precisei recorrer às dívidas. E aí a gente acaba recorrendo à dívida que está mais à mão, e eu vou falar sobre elas daqui a pouco. A dívida do cheque especial, do cartão de crédito, aquela automática que a gente vê ali no caixa automático, no caixa rápido, quando vai sacar um dinheiro. E é nesse momento que surge o endividamento, exatamente porque nós não fizemos uma reserva financeira. Então, eu espero que tenha ficado clara a importância de nós termos o nosso orçamento bem controlado e separar o que são os gastos fixos, os variáveis e os imprevistos. Nós vamos deixar aqui no link, logo abaixo desse vídeo, uma planilha onde você pode utilizar como base para montar o seu orçamento. Junto com o planejador da Rembi ou através do nosso app, você também tem uma ferramenta completa para planejar o seu orçamento pessoal e também para lançar os seus gastos no mês a mês. Dessa forma, você vai conseguir controlar o que é o orçado e o que é o performado. Mas se você preferir utilizar a planilha, fica à vontade para utilizar essa que nós vamos deixar aqui no vídeo.